Salve, salve galera, o Wesley Boy aqui por Explanados aqui mais uma vez e vamos dar continuidade à nossa série de resoluções do Enem 2020. Questão de hoje, questão de matemática, é questão bem tranquila, é uma questão de tempo de deslocamento da casa para a escola ou para a faculdade. Então, é uma questão bem cotidiana. Vamos ver como resolve? Então galera, bora para mais uma resolução. Questão 146 do Enem 2020, ela diz o seguinte, vamos ler juntos. Para chegar à universidade, um estudante utiliza metrô e depois tem duas opções. Seguir de ônibus percorrendo 2 km, então se ele for de ônibus vai percorrer 2 km. Ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô e seguir por 3 km na ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em km por hora. Então, velocidade média em km por hora no trajeto metrô-universidade. Então, aqui a gente tem o quadro, fala os dias da semana e a velocidade média do ônibus em cada dia da semana e a velocidade média da bicicleta em cada dia da semana. Então, vamos ver o que ele quer saber aqui. Então, ele quer saber o seguinte: a fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é calcular o tempo que ele vai gastar aí de ônibus, o tempo que ele vai gastar de bicicleta. Os dias que ele gastar menos de bicicleta vai ser os dias que a gente vai assinalar aqui nas nossas alternativas. Então, pausa o vídeo aí e vamos tentar fazer junto. Bora lá? Basicamente, para resolver esse exercício, a gente vai usar alguns conceitos aí de mínimo múltiplo comum. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é comparar a velocidade média do ônibus e da bicicleta e ver o tempo de deslocamento, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui a velocidade nessa unidade aqui, quilômetros por hora. Então, o que aconteceu? Eu tive um deslocamento no espaço, que a gente chama de ΔS, sobre um deslocamento de tempo, que a gente chama de ΔT, certo? Essa é a fórmula da velocidade na física. Mas o que interessa para a gente aqui é a unidade aqui, quilômetros por hora. O enunciado está pedindo para a gente comparar os tempos de deslocamento, indo de ônibus ou de bicicleta. Então, a gente quer o tempo. O que a gente vai fazer? Vamos isolar esse cara aqui. Então, a gente tem que velocidade é igual ao deslocamento de espaço sobre deslocamento de tempo. Então, vou isolar o ΔT aqui e vou chegar na seguinte equação aqui. ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade. Beleza? Então, vou até colocar aqui na caixinha. Agora, é só partir para a nossa resolução. Então, a gente vai pegar todos os dias da semana, é um trabalhinho, e vamos comparar qual foi mais rápido, se a gente iria mais rápido de ônibus ou de bicicleta. Segunda-feira, eu vou chamar de ΔTO a variação do tempo no percurso de ônibus, é o ΔTO, beleza? Então, o ΔTO vai ser o ΔS, que é o deslocamento feito quando ele anda de ônibus, dividido pela velocidade VO, que é a velocidade que o ônibus percorreu. Então, na segunda-feira, o deslocamento vai ser sempre constante aqui, de ônibus 2 km. Então, ele percorreu 2 km e teve uma velocidade média, segundo a nossa tabela aqui, de 9 km por hora. Então, vai ser 2 sobre 9. Esse dado aqui está em horas, beleza? E eu vou chamar aqui de ΔTB
a minha variação de tempo aí, o tempo gasto para realizar o percurso de bicicleta. Então, o delta SB vai ser o deslocamento de bicicleta, que vai ser sempre constante, vai ser sempre esse 3, e a velocidade, vou chamar de VB, que é a velocidade que ele desenvolveu na bike, aí, beleza? Então, o deslocamento da bike foi 3 e a velocidade média 15. Vou ter esses dados aí em horas. Agora basta eu comparar. Qual é maior aqui? 2 nonos ou 3 quinzeavos? Aqui tem duas maneiras da gente resolver esse exercício. Uma é achando o mínimo múltiplo comum, para chegar no menor denominador comum entre essas duas frações. Ou você pode simplesmente multiplicar um denominador pelo outro, você vai chegar num denominador comum e comparar os dois, que é o que você quer. Então, você escolhe aí o método mais fácil que você acha. Aqui, para facilitar, eu vou colocar logo a multiplicação entre os dois denominadores, que eu sei que vai dar um denominador comum. Então, vou fazer aqui, ó, 15 vezes 9. 9 vezes 5, 45. Foram 4. 9 vezes 1, 9. Com 4 que foi 13. Então, 135. 135 vai ser a multiplicação desses dois denominadores. Então, eu cheguei numa base. Então, vou chamar aqui ΔTO mais uma vez. Agora eu vou deixar ele na base 135. Então, 135 dividido por 9, ó, vou fazer o caminho inverso, vai dar 15. 15 vezes o 2 do numerador. Então aqui, vezes, o tempo vai ser 30 sobre 135. Vou fazer o mesmo para bike, ΔTB. Denominador, multiplicação dos denominadores deu 135. 135 dividido por 15, fazer o caminho inverso aqui, vai dar 9. 9 vezes o numerador, 3, C, 27 sobre 135. Agora, analisando os dois aqui, eu tenho que na segunda-feira o menor deslocamento de tempo, menor tempo, foi aqui de bike, que é o ΔTB. 27 sobre 135 é menor do que 30 sobre 135. Então, segunda é bike. Vou até grifar aqui. E vamos partir fazer a mesma coisa para terça-feira. Então vamos calcular agora para terça-feira. O ΔTO vai ser o deslocamento, que é 2, sobre a velocidade do ônibus na terça-feira, que é 20. Isso aqui em horas. E o ΔTB vai ser o deslocamento da bicicleta, que é 3, sempre constante, sobre a velocidade empregada na bicicleta, que é 22. Mais uma vez, vamos multiplicar aqui os denominadores para chegar no denominador comum. Então, 22 vezes 20, 0. Vou deixar o meu zerinho aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2,
Então, meu denominador comum aqui, 440. Vou arrastar para o lado aqui, deixar ele de ladinho, deixar ele aqui no cantinho, essa pontinha. Bora continuar. Então, vou deixar esse cara aqui e esse cara aqui na base 440. Então, 440 dividido por 20, mais uma vez, vou fazer o caminho inverso aqui, vou ter 22. Vezes 2, vou ter aqui 44 sobre 440. Isso daqui em hora. Aqui em hora também. 440 dividido por 22 vai dar 20. Multiplico pelo numerador, que é 3. 3 vezes 20, 60 sobre 440 em horas. Comparando aqui, dessa vez o menor é o ΔTO. Então, na terça-feira, compensa de ônibus. Vou voltar aqui na nossa página principal. Vou grifar terça-feira, ônibus. Vamos para a quarta. Vê que a questão é bem tranquila, só vai depender aí da agilidade para você fazer rapidinho e ganhar os pontos aí, né? Então bora lá. Para quarta-feira, mais uma vez, o ΔTO vai ser o deslocamento 2 sobre a velocidade na quarta-feira. Então, bora calcular para quarta-feira. Na quarta-feira, mesmo esquema. Tem o ΔTO. Meu ΔTO vai ser o deslocamento, que é sempre constante aqui para ônibus, o 2. E a velocidade que está variando aqui, dessa vez a velocidade média é 15. Isso aqui em horas. E o ΔTB, que vai ser o deslocamento de bike, que é 3, pela velocidade empregada na bike, dessa vez 24 km por hora. Então, mais uma vez, para chegar no denominador comum, vou multiplicar os dois denominadores. 24 vezes 15. Então, 24 vezes 5 vezes 4, 20. Com 2 foram 2. 2 vezes 5, 10. Com 2, 12. 1 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Somei aqui. 0 com 0, 0. 2 com 4, 6. 1 com 2, 3. 360 é o nosso denominador comum aqui. Poderia achar o mínimo, mas tanto faz. Que o intuito é fazer mais rápido, tá? Por isso que a gente optou por deixar nessa multiplicação dos denominadores. Mas se eu fizer o mínimo, vai comparar, vai ser a mesma coisa, tá joia? Então, 360. 360 dividido por 15, vou fazer o caminho inverso aqui, ó. O caminho inverso. Então, vai ser 24. 24 vezes o numerador, que é 2, 48. 48 sobre 360 avos. Isso daqui em horas. Vamos fazer o mesmo para o ΔTB. Então, 360. Vou dividir por 24, fazer o caminho inverso aqui.
Então, vai dar 15. Vezes 3, 45. Então, tenho 45 sobre 360 em horas. E aí, qual que é o menor? Dessa vez, a bike ganhou. Então, vou voltar aqui na página inicial e vou grifar que na quarta deu bike. Quarta-feira, bicicleta mais uma vez. Então, galera, a gente sabe aí que segunda-feira e quarta-feira compensa de bicicleta. E lembrando aí, o Enem é uma prova que você tem que ganhar tempo nas questões. Então, qual que é a dica aqui? Fique atento à alternativa. Já fiz metade dos casos, vou dar uma olhada nas alternativas, ver o que tem aqui. Então, aqui está falando, ó, o aluno deve seguir pela ciclovia em que dias? A gente viu aqui que já segunda-feira e quarta-feira ele tem que ir de bike. Qual alternativa tem segunda e quarta-feira? Segunda, quinta e sexta? Então já não é essa. Então, a alternativa A está descartada. Alternativa B, terça, quinta e sábado? Também não é. As segundas, quartas e sextas? Pode ser. A terça, quarta e sexta? Não. Então a alternativa D está excluída. As terças, quartas e sábados? Também não, está excluída. Então só restou para a gente aí a alternativa C. Nossa alternativa correta, segunda, quarta e sextas. Então a gente poderia ter continuado aí até sábado, mas iríamos gastar tempo. É sempre bom estar bem atento às alternativas e a gente vai eliminando, beleza? Então, no vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, deixa o joinha aí, se inscreva no nosso canal. Se não conhece a nossa série de resoluções, dá uma olhada lá na nossa playlist, que tem a resolução do Enem 2020 completa aí, os exercícios de matemática, beleza? Aquele abraço, até a próxima.